podcast sobre ciência em um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Especial Elas na Ciência. Segundo a ciência, o nosso universo está em constante expansão. E assim como o espaço, as histórias das cientistas de hoje trabalham para expandir e transformar as ciências. Elas estudam e pesquisam em várias áreas do conhecimento, fazendo a diferença na educação e na sociedade. A primeira cientista desse episódio é Jaqueline de Jesus, uma mulher negra, trans, primeira gestora do Sistema de Cotas Afirmativas da UNB e que realiza pesquisas sobre trabalho escravo, gênero, direitos humanos e outros temas. Nossa outra cientista é Catemari Rosa, professora de física que se interessa pela filosofia da ciência, desenvolve ações para que a gente tenha mais mulheres negras na ciência e tem pesquisas sobre educação, ensino de física e formação de professores. As histórias dessas mulheres simbolizam o universo de possibilidades que a ciência proporciona. Eu sou Marília Félix, sou estudante de jornalismo e sou estagiária aqui na Diretoria de Comunicação da UFPE. Sou uma mulher branca de estatura mediana, tenho cabelos curtos, castanhos e uso óculos. E eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, também trabalho aqui na UFPE. Sou uma mulher de pele clara, estatura mediana, tenho cabelos castanhos cacheados na altura aqui da base do pescoço e uso óculos. Agora que você já nos conhece, vamos conhecer um pouco mais das pesquisadoras desse episódio. Nascida em Ceilândia, periferia de Brasília, Jaqueline Gomes de Jesus é filha da mineira Maria Marli e do sergipano Gisélio. Com as origens migrantes, sua família fez parte dos trabalhadores que foram ajudar na construção da capital federal. E mesmo antes de nascer, a universidade já estava presente na sua vida. A mãe foi a primeira pessoa da família a cursar o ensino superior, e os avós moravam vizinhos à Universidade de Brasília. A ligação de Jaqueline com a UNB se tornaria cada vez mais próxima ao longo da sua carreira. Mas antes de saber como, vamos conhecer Jaqueline. Eu sou Jaqueline Gomes de Jesus, eu sou uma mulher negra, estou usando óculos de aros dourados, redondos, tranças, cabelo preto misturado com tranças cor de mel. Eu uso batom vermelho, brincos de búzios e estou vestindo um vestido com estilos afro-brasileiros, de uma artesã aqui do Rio. Atrás de mim tem um biombo branco sou uma mulher negra trans, sou professora de psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro e do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz. Sou docente permanente dos programas de pós-graduação em ensino de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Prof. História da UFRJ, e do programa de pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, que é um programa interinstitucional entre Fiocruz, Universidade Federal Fluminense, UERJ, Universidade do Estado do Rio, e UFRJ, Universidade Federal do Rio. Sou coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEABI, do Instituto Federal do Rio, do campus Belfor Roxo, que é a minha lotação em Belfor Roxo, campus de Economia Criativa, e sou presidenta da Associação Brasileira de Estudos da Transhomocultura, a ABET, que é uma associação de pesquisadores, fundada por pesquisadoras LGBTs, que existe desde 2001 e tem a articulação nacional e internacional. Além de todos esses papéis, Jaqueline teve um pezinho na área de exatas. Ela foi aprovada no vestibular da UNB para o curso de Química, mas percebeu que não era aquilo que brilhava aos seus olhos. Decidida a entender as mentes das pessoas, ela prestou o vestibular novamente e dessa vez para o curso de Psicologia. Assim, no ano seguinte, Jaqueline ingressou na graduação em Psicologia.
Nesse mesmo período, ela conhece o movimento LGBT de Brasília e se envolve com o coletivo Enegrecer, um coletivo de estudantes negras e negros da Universidade de Brasília. A participação em movimentos sociais foi ajudando a moldar a identidade de Jaqueline. Aprovada em concurso para ser psicóloga da Universidade de Brasília, ela apresentou um plano de gestão para a implantação das cotas afirmativas na universidade em 2004, sendo a primeira gestora do sistema de cotas para negras e negros da UNB. Então, eu comecei a me envolver muito com o coletivo Enegrecer, que foi o movimento estudantil, o coletivo de estudantes negras e negros na Universidade de Brasília, e comecei a participar de reuniões com a reitoria para pensar a gestão do sistema de cotas. E como eu já tinha experiência com gestão da diversidade, já tinha, inclusive na graduação em psicologia, tinha trabalhado com a questão das organizações, gestão da diversidade, eu propus para o vice-reitor na época, o professor Timothy Holland, que era quem, dentro da administração, estava à frente dessa interlocução com o movimento negro, com o encaminhamento do plano que foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade. A UNB foi a primeira universidade, primeira instituição de ensino superior no Brasil federal a aprovar por conta própria, não por uma legislação, a ação afirmativa. Então, eu apresentei um plano de gestão, porque, na verdade, não existia um plano de gestão. Ele foi criado, eu apresentei, e, assim, eu fui convidada para ser assessora do reitor. Criamos o Centro de Convivência Negra, que existe na Universidade de Brasília até hoje, e havia assessoria que eu estava vinculado, que é a assessoria de diversidade e apoio aos cotistas. Paralelo às funções na gestão, Jaqueline ingressa no mestrado em psicologia. Ela decidiu investigar a questão do trabalho escravo no Brasil. Com o estudo, se tornava a primeira psicóloga brasileira a pesquisar sobre trabalho escravo como objeto de estudo na área de psicologia. E a sua dissertação resultou no livro, ainda que tardia, Escravidão e Liberdade no Brasil Contemporâneo. E nessa trajetória, eu tenho muita produção ligada à gestão da diversidade, mas nesse momento me interessava muito um tema que, como eu comentei na época, muito tocante, que foi do trabalho escravo. A gente tinha, só de falar de cabeça, dezenas de milhares de pessoas escravizadas no Brasil. Eu estou falando isso num momento em que eu ainda participo de grupos de pesquisa sobre trabalho escravo no Brasil contemporâneo. Não é o meu foco de pesquisa no momento, mas a gente observa ainda a existência do trabalho escravo, né? Tivemos casos nas vinícolas do sul do Brasil, é muito comum na área rural brasileira, mas também na área urbana, que a gente luta para que seja reconhecido e enfrentado o trabalho escravo contemporâneo. Eu poderia pegar também falas das pessoas escravizadas, mas é um trabalho muito tocante, e eu queria entender, naquele momento, eu também tinha falas de pessoas que defendiam os escravocratas, eles não se consideram escravocratas, tá? Então, é um discurso difícil de lidar, eu tenho esse material guardado até hoje, quem sabe um dia vale a pena analisar esses dados, mas naquele momento eu quis investigar as pessoas que libertam, como elas entendem essa situação de escravidão, por que elas se envolveram nisso de receber a denúncia, porque sempre depende do protagonismo de quem fugiu, de quem conseguiu denunciar o trabalho escravo, e aí a pessoa tem que articular toda a estrutura possível, seja das ONGs, das entidades, do poder público, do executivo, do judiciário. Então, foi uma investigação sobre as representações sociais sobre liberdade, sobre trabalho escravo no Brasil contemporâneo. Assim que concluiu o mestrado, ela já ingressou no doutorado em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, também pela Universidade de Brasília. Dessa vez, o seu estudo abordou como a manifestação política está presente nas paradas LGBTs. Em 2005, eu entrei no doutorado, tá? Passei no doutorado e quis investigar algo mais leve, né? Eu investiguei as paradas do orgulho LGBT, porque eu queria algo que eu experienciava do movimento LGBT, a organização de paradas, a participação, e eu queria entender como as pessoas constroem sua identidade dentro de um evento político que tem caráter festivo. Por isso que, no fim, a pesquisa de mestrado foi o protesto na festa, sobre identidade política nas paradas do orgulho LGBT. E foi interessante ver como pessoas que estão ali
né, em boa parte nem necessariamente são pessoas LGBTs, elas têm em comum a ideia de que aquele espaço é um espaço de liberdade, de justiça. A própria ideia de liberdade, então, estava muito presente nessa pesquisa também, só que aí no caráter da liberdade, da expressão de si, mesmo que as pessoas não tivessem muita nem ideia do tema, né? Às vezes eu nem sabia o tema da parada. Toda parada tem um tema, tem um projeto, é um evento político. No Brasil, ele carnavalizou. Então, uma das categorias que eu utilizei de análise foi a da carnavalização. E para a nossa cultura foi muito importante. São eventos que se tornaram muito populares. Então, foi importante pesquisar e observar como esse protesto ele se torna assim festivo, uma festa política e de expressão das pessoas para um fim político. A temática de gênero está presente em boa parte da sua trajetória. Ela é autora do livro Orientações sobre Identidade de Gênero, Conceitos e Termos, que é um guia técnico para formadores de opinião e já foi utilizado na formação da Polícia Militar de São Paulo. Além disso, Jaqueline também é autora e organizadora do primeiro livro em língua portuguesa sobre transfeminismo, publicado em 2014. Como Jaqueline não para, ela fez pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas, trabalhou no Ministério do Planejamento e foi assessora técnica da Presidência da República entre 2010 e 2011. E desde 2015, ela é professora de Psicologia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ. Jaqueline também é professora e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Com toda essa potência, em 2017, Jaqueline recebeu a medalha Chiquinha Gonzaga da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por indicação da vereadora Marielle Franco. A medalha é uma homenagem às mulheres que se destacam em prol das causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais no Brasil. Isso é apenas uma parte da história de Jaqueline. A sua trajetória é ainda mais rica e projeta infinitas possibilidades. Ela é uma cientista que não se cansa de estudar e contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva. Desde pequena, Catemari Rosa amava olhar o céu. Contemplar as estrelas era o maior divertimento. Observava a lua, as nuvens, as constelações. O interesse dela era tanto que, com apenas 8 anos de idade, ela decidiu que queria ser astrofísica. Mas antes de saber a continuação dessa história, vamos conhecê-la. Eu sou Catemari Diogo da Rosa, o nome completo. Eu sou uma mulher negra, de pele escura, portanto, eu sou uma mulher preta, de cabelos que mudam constantemente, e neste momento eu estou com um cabelo com dreads escuros, com as pontinhas um pouco mais claras. Eu uso óculos, tenho olhos castanhos escuros, lábios grossos, sou uma mulher gorda, alta, tenho 1,75 m, e nesse contexto acadêmico eu posso dizer que eu sou uma professora de física, uma pessoa que é apaixonada pelas ciências de um modo geral e gosta de fazer, tem assim, interesses variados, eu gosto de um monte de coisas mesmo, e aí eu sou muito obcecada pelas coisas. Então eu gosto de um monte de coisa e aí eu começo a estudar um monte de coisa um pouquinho, depois eu aprendo outra coisa um pouquinho, assim, e aí eu fico super apaixonada por aquilo, depois descubro outro. Então, assim, eu sou uma pessoa com várias paixões. Catemari seguiu a vida escolar com a certeza de que seria astrofísica. Fez o ensino médio no que hoje é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e, na hora de prestar o vestibular, já tinha a decisão de qual curso iria fazer. Ela entrou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul após ser aprovada para o curso de Física. Foi muito simples, na verdade. Assim, eu gostava de astronomia, eu gostava dessas coisas dos céus, e aí resolvi que eu queria ser astrofísica.
E essa é uma história assim, que eu conto sempre, porque eu resolvi que eu queria ser astrofísica quando eu tinha 8 anos de idade, e aí foi isso. Então, para mim, não foi nenhum grande dilema que todo mundo tem quando vai fazer vestibular. O que eu vou fazer? Não, eu vou fazer física. E aí a física entra porque eu resolvi que eu queria ser astrofísica, mas aí eu fui aprender como é que era, o que se faz para ser astrofísica. E aí eu vi que normalmente a formação é a pessoa estuda física e depois faz pós-graduação em astrofísica. Então é como se fosse uma especialidade de quem faz física. Por ironia do destino, quando Katemari estudou a disciplina de astrofísica, odiou. Achou os conteúdos chatos e não ficou interessada. Mas, mesmo assim, ela já tinha se encontrado na física, então não cogitou mudar de área. O encantamento veio quando ela descobriu a disciplina de filosofia da física, já no final da graduação. Depois de formada, ela começou a dar aulas na educação de jovens e adultos ainda em Porto Alegre. Mas o que Katemari queria mesmo era estudar mais sobre filosofia da ciência. Foi aí que ela ingressou no mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela Universidade Federal da Bahia. Quando eu fiz a minha primeira disciplina de astrofísica na graduação, eu detestei a astrofísica, acho a astrofísica chato pra caramba e tal. Eu disse, que eu quero fazer isso. Deus me livre. Só que daí eu já gostava de um monte de coisa da física. Eu já tinha visto, nossa, tem um monte de coisa legal na física e tal. E aí eu segui fazendo física. Lá pelo final do curso, eu tive umas disciplinas que envolviam filosofia da física. Aí pronto, me encantei, achei o máximo, sensacional. Meu Deus, quero saber mais sobre isso. Onde é que eu posso estudar filosofia da física, filosofia da ciência, de um modo geral? Aí, um dia assim, tinha programa de pós-graduação na filosofia. Eu não posso fazer mestrado em filosofia, porque eu não tenho uma formação em filosofia, eu não faço um mestrado em filosofia. Não é isso que eu quero, eu não quero fazer um mestrado em filosofia. Daí eu fui catar no Brasil onde é que tinha um curso onde eu pudesse estudar filosofia da ciência, mas que tivesse ligado a um instituto de física ou a uma faculdade que fosse da área de ciências. Aí eu encontrei na Bahia, na UFBA, um programa de pós-graduação que era em Ensino, História e Filosofia da Ciência. E aí era no Instituto de Física, e aí eu pronto, então é para lá que eu vou. Nunca tinha ido na Bahia. Aí eu disse, não, mas lá tem esse programa, pronto, então eu vou para lá, porque eu quero estudar filosofia da ciência. E aí foi isso. Depois de concluir o mestrado, Katemari foi dar aulas na Universidade Estadual de Feira de Santana, também na Bahia. Foi aí que um novo objeto de estudo apareceu para ela: as mulheres negras na ciência. A temática surgiu em 2 momentos. Quando ela orientou uma estudante em um trabalho de conclusão de curso sobre mulheres na ciência e quando ela passou a observar a ausência de pessoas negras nos espaços científicos na Bahia, uma região com a maioria da população negra. Então eu começo a pesquisar sobre mulheres na ciência por causa do trabalho dela. E aí eu me dou conta, assim, começo a pensar que e as mulheres negras na ciência? Aí eu começo a pensar assim que porque então eu tô nessa cidade que tem maioria negra e quando eu entro no Instituto de Física, na UFBA, eu não vejo esse monte de pessoas negras. Eu não vejo professores e professoras negras. Eu via um professor negro, que era o professor Aurino, que já faleceu, e eu fico assim, nossa, que coisa estranha, né? Então, junta essa questão desse impacto que Salvador me causa, pessoalmente, em relação à ausência de pessoas negras nesses espaços da física, minha experiência enquanto uma mulher negra, professora de física, participando de congressos e coisas relacionadas à física e ao ensino de física, e aí eu me dou conta assim que, poxa, eu não vejo outras mulheres negras nesses espaços. E aí tem essa minha estudante olhando sobre mulheres na ciência, mostrando assim, que não tem mulheres e tal, mas esse mulheres é sempre super genérico, não falam assim de mulheres negras, mulheres brancas, não, é um mulheres que englobam tudo, assim. Aí eu começo a pensar sobre isso e será que alguém já estudou sobre mulheres negras? Eu quero saber sobre isso. Aí eu olho e eu não encontro absolutamente nada na literatura em língua portuguesa, assim, no Brasil não tem ninguém estudando, não teve nada publicado. Eu fico, nossa, eu quero saber, eu quero entender mais. E aí é que eu pego, então, e, e, e vou para os Estados Unidos para pesquisar sobre mulheres negras, porque nessa minha busca de literatura eu vejo que
Aqui a gente não tem, no Brasil não tem língua portuguesa, mas nos Estados Unidos tem várias pesquisas, vários estudos sobre pessoas negras nas ciências, sobre mulheres negras na ciência. E assim, Katemari foi desenvolver nos Estados Unidos um estudo sobre as mulheres negras na ciência. No ano de 2008, ela viajou para cursar o doutorado em Science Education, que a gente pode traduzir para educação científica, numa das melhores universidades do país, a Columbia University, em Nova York. Lá, ao mesmo tempo que fazia o doutorado, ela também conquistava um segundo título de mestrado, desta vez pela Teachers College, na mesma universidade. Katemari concluiu o mestrado e o doutorado com a pesquisa Gênero, Etnia e Ensino de Física, compreendendo como mulheres negras constroem suas identidades como cientistas. Com os títulos em mãos, Katemari retornou ao Brasil e passou em um concurso para ser professora do Departamento de Física da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Nesse período, ela iniciou um projeto que vai desenvolver uma plataforma para divulgar a vida e os feitos de pesquisadoras e pesquisadores negros e negras no Brasil. O projeto surge, e aí nesse caso foi um projeto que foi contemplado por um edital universal do CNPq, é justamente assim, entender que a vivência das pessoas tem importância, né? Como eu disse assim, a minha experiência, ela é importante, não apenas isso. Então, assim, significa que eu não estou desconsiderando a experiência das pessoas negras. Então, a vivência por si só, a nossa vivência, ela é importante. E aí, esse banco de dados da plataforma é uma tentativa de construir um banco de história oral. Então, história oral é um jeito particular, é um jeito de fazer história, é uma forma de fazer história. Então, isso é uma ideia de fazer um banco de história oral, ou seja, um banco onde tem entrevistas longas com pessoas, e isso surge numa era que não existia podcast, de história oral. Então, são entrevistas assim, super longas com pessoas, que normalmente não são entrevistas que as pessoas vão pegar e vão ficar escutando essa entrevista. Até pode, mas é difícil. Mas que esse material pode ser utilizado por jornalistas, por docentes, por pessoas que estão pesquisando sobre aquela pessoa ou sobre um contexto. Durante o desenvolvimento desse projeto, ela foi aprovada em outro concurso, dessa vez para se tornar professora da Universidade Federal da Bahia. Desde 2017, a UFBA é a sua casa como professora e pesquisadora, onde também é coordenadora de programas e projetos na Pró-Reitoria de Extensão da universidade. Katemari é uma cientista que expande todos os universos. Ela não enxerga a física apenas como um conjunto de teorias e cálculos, mas inclui outras perspectivas, como gênero e raça, para ampliar a visão sobre a ciência. Katemari Rosa ainda cultiva aquela menina que queria estudar o céu e as estrelas. Hoje, os seus interesses são tantos que não seria possível enumerar todos. Além de cientista, gosta de aprender sobre impressões em 3D e fazer crochê, mas também trabalha com marcenaria e costura. Katemari é uma constelação de possibilidades. Eu respondo, eu sou uma professora, eu sou uma educadora. Porque às vezes eu não me penso nem enquanto professora de física, né? Às vezes eu me penso enquanto professora de ciência, professora da área de ciência, por causa dessa questão ampla, tudo junto e misturado. Mas eu sou, antes de tudo, eu me vejo como uma educadora. Uma educadora que mistura tudo. Está sempre apaixonada. Essas histórias deixam a gente cheio de orgulho e com esperança na ciência. Jaqueline, Katemari e todas as pesquisadoras da nossa série especial Elas na Ciência são a prova que ciência é nome feminino e que a pesquisa é lugar de todas as mulheres. Esse é o último episódio dessa série especial e você pode ouvir os 8 episódios disponíveis no seu tocador de podcast favorito. Em Elas na Ciência, você conhece as histórias e pesquisas de 16 cientistas brasileiras das mais diversas áreas.
O Elas na Ciência chegou ao fim, mas a terceira temporada do nosso Desteoriza está só começando. A gente volta com os episódios quinzenais, conversando sobre temas estudados nas universidades e assuntos do dia a dia de uma forma descomplicada. E para não perder nenhum episódio, segue a gente no seu tocador de podcast favorito. É só clicar no botão seguir que está aí na sua tela de onde você está nos escutando. Assim, você recebe uma notificação toda vez que a gente publicar conteúdo novo. Além disso, você também pode nos acompanhar nas redes sociais. É só procurar por Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. O Desteoriza é um podcast da Diretoria de Comunicação da UFPE e também um projeto de extensão da mesma universidade. Esse episódio teve produção de Jonas Lucas Vieira, pesquisa, entrevista, roteiro e apresentação de Marília Félix e Laís Ferreira, edição de Laura Marinho, pós-produção de Felipe Silva e design de Ludovico Soares e Sandra Chacon. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!